noite, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando aqui agora. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que foi justamente o tema que eu dei na parte da manhã, né, do curso Start Browse hoje, que é justamente sobre o design, né? Eu vou fazer aqui com vocês hoje. Ó, eu vou fazer esse rosto aqui pra vocês hoje, tá? Nós vamos fazer esse rosto aqui 3D, esse aqui 3D. Estão vendo? É ótimo pra poder treinar. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Estão vendo? Design é treino, viu? E aí você às vezes me pergunta o seguinte: nossa, Vanessa, você treina design até hoje, mesmo atendendo todo dia? Sim, gente, eu treino design até hoje. Gosto de treinar no papel. E é o que faz a diferença nos meus atendimentos, viu? Hoje vai ser bem legal, porque eu vou conseguir tirar várias dúvidas de vocês aqui. E vou virar a câmera pra focar bem aqui. Já dei um jeito aqui, vocês nem imaginam como é que tá aqui o negócio, mas eu dei um jeito pra ficar bem legal, pra que vocês possam enxergar direitinho, tá? Eu vim lá do estúdio hoje super cansada e esqueci de trazer meu paquímetro, mas vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer o design usando uma régua, tá? A gente vai conseguir e vai dar certinho. Então, não pode ter desculpa pra treinar, tá? Sejam muito bem-vindos. Aproveita que vocês estão entrando, clica no aviãozinho aqui e compartilha a live, tá bom? Compartilha aí com as amigas, com a galera aí do design, da micropigmentação, com quem você acha que tem vontade de entrar nessa área, porque a gente vai conseguir sanar várias dúvidas aqui hoje, tá? Então, clica no aviãozinho aí e compartilha. Compartilha a live que a gente já vai começar. As principais regras do design, tá? Nós vamos falar sobre elas hoje. Eu vou fazendo o design e vou anotando as partezinhas mais importantes aqui no papel, nessa folha, e vocês precisam ir acompanhando, tá? Se eu fosse você, anotaria tudo. Quando a gente vai treinar, pessoal, geralmente eu treino da mesma maneira que eu atendo a cliente. E eu atendo a cliente por trás. Tá vendo assim? Como eu faço meu atendimento vindo por trás da cliente, quando eu tô fazendo o treino, eu treino por trás, tá? Só que aqui, para mostrar para vocês, eu vou fazer assim de frente para ficar mais fácil. Para vocês conseguirem entender, ok? Então tá. Primeira coisa pra gente encontrar o início das sobrancelhas é justamente achar o ponto 1. E o ponto 1 das sobrancelhas, onde ela começa nessa região aqui, é justamente nesse ossinho do nariz aqui, ó. E vocês podem perceber que mesmo esse desenho não tendo referência de pelo, a gente consegue ver um sombreamento nessa região do nariz aqui, que vai tirar mais ou menos aonde é o formatinho, onde está o ossinho do nariz. Então, seja aqui no papel, seja lá na cliente, eu faço um traço de cima a baixo. Claro que eu não pego aqui do nariz na cliente, né? Mas geralmente daqui para cima eu pego para poder fazer a parte do ponto 1. O que é bem interessante também vocês fazerem? Ó, vou já achar aqui o ponto 1 desse outro lado. O que é importantíssimo vocês fazerem também? Até que vire um hábito, o que vocês precisam fazer? Ir colocando a numeração, o que vocês forem fazendo. Então, esse primeiro ponto aqui é justamente o ponto 1. Ou tem gente que chama de ponto inicial. Então, eu encontrei o primeiro ponto, o ponto inicial. Tá aqui. De ambos os lados. Essa linha aqui eu achei esse lado e essa segunda eu achei esse lado aqui. Depois que eu encontro esse primeiro traço que vai me remeter ao ponto 1,
eu preciso encontrar agora o final da sobrancelha, que é justamente o ponto 2, tá? E a regrinha diz o seguinte, que eu preciso seguir exatamente o arco do cupido, esse meiozinho da boca, canto do nariz, canto do olho, e só assim eu vou conseguir chegar ao canto das sobrancelhas. Então, aqui, ó, arco do cupido, canto do nariz, canto do olho, canto da sobrancelha. E aí, eu vou passar um traço aqui. Na cliente, você faz assim também, Vanessa? Faço, tá? Eu passo um traço daqui pra cá com a linha, tá bom? Então, uma duvidazinha que as alunas sempre têm é a seguinte. Vanessa, eu meço desse lado, depois eu venho aqui e meço desse outro lado, e aí eu vou falar pra você o seguinte. Não. Não por quê? Porque o nosso rosto, ele é assimétrico, ele é diferente. Um lado nunca é igual ao outro. Então, o que você precisa entender? A partir do momento que você achou o tamanho de um lado, você vai transferir esse mesmo valor para o outro lado, tá? Porque se você mede de um lado, depois você mede do outro, a chance é que dê tamanhos diferentes por conta da assimetria do rosto, tá bom? Então, para evitar a fadiga e para ganhar tempo, e tempo é dinheiro, né? Eu prefiro achar um lado e transferir esse lado para o outro, tá? Muito, muito, muito mais fácil. Então, aqui eu já achei o ponto 1 e aqui agora o ponto 2. Qual que é o errinho também da maioria das meninas? É achar que o ponto 1 vem aqui, o 2 aqui e o 3 aqui numa sequência. E não é, tá? A verdade é que o ponto 1 é o ponto inicial, o ponto 2 é o ponto final e o ponto 3 você só acha por último, porque você vai encontrar agora o tamanho da sobrancelha, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai, como não tem referência de pelo, aqui nesse caso é totalmente possível que eu determine o local que essa sobrancelha vai ficar, tá? Ela pode terminar com 5,5, com 6, tá certo? Então, aqui nesse caso, vamos colocar essa sobrancelha aqui com 6 centímetros, tá? Mas é só porque aqui não tem referência de pelo, tá bom? Se tivesse, nós levaríamos em conta a quantidade e a direção do pelo, tá? Aqui no desenho você é livre para poder encontrar o tamanho total da sobrancelha. Então, aqui eu achei o ponto 1, o ponto 2, que é esse, e só agora que eu achei o tamanho total que eu vou achar o ponto 3. Só que antes disso, eu vou transferir esse tamanho aqui para cá, sem precisar medir na diagonal. Então, se a minha sobrancelha deu 6 centímetros, que é justamente mais ou menos isso que acontece com as sobrancelhas, é mais ou menos de 5, 5,5, até 6 é o normal da sobrancelha, tá? Ó, aqui tá o 6, tá vendo? E aqui tá o 0, que é o ponto inicial de onde a gente começou. Então, eu vou delimitar essa distância aqui, só para que eu não me perca lá no final, tá? Pronto. Então, eu tenho uma sobrancelha de 6 centímetros de um lado e eu tenho uma sobrancelha de 6 centímetros do outro. A partir do momento que eu encontro o ponto 1, o ponto 2, agora o terceiro passo é justamente encontrar o ponto 3. E o ponto 3 é justamente uma das regrinhas que vocês precisam entender. 1. Que regrinha é essa, Vanessa? É a regrinha justamente do ponto alto. Do ponto alto. E o que essa regrinha me diz? Como que eu faço para saber o que está me dizendo essa regrinha? Para eu poder aplicar aqui no meu desenho. A regrinha do ponto alto me diz o seguinte, que para eu encontrar esse ponto alto, eu preciso entender que
o corpo e o corpo da sobrancelha, ele precisa sempre ser maior. E eu coloquei maior em caixa alta, tá? Maior que a cauda, tá? Ponto alto. Como que eu vou encontrar o ponto alto, Vanessa? O corpo da sobrancelha, ele sempre tem que ser maior do que a cauda. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vai anotando, viu? Vai anotando que eu quero ver essa anotação depois. Se o corpo da minha sobrancelha sempre tem que ser maior do que a cauda, o que eu entendo aqui? Se a sobrancelha ela é de 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Deixa eu pegar um outro papel para riscar aqui, que eu só sei fazer os trem riscando. Ó, se a sobrancelha total tem 6 centímetros, o corpo, ele precisa ser maior do que a cauda. Então, isso quer dizer que essa partezinha aqui é o corpo e essa partezinha é a cauda. Se a sobrancelha tem 6 centímetros, eu não posso colocar 3 para cada lado. Sim ou não? Se eu colocar 3 para cada lado, vai ficar uma sobrancelha parecendo um símbolo da Nike, arredondada. Assim, ó. E isso daqui é feio, tá? Isso daqui não rola. Então, a intenção aqui é você entender que o corpo precisa ser maior do que a cauda. Então, a lógica seria que o corpo tivesse 4 e a cauda 2. Aí sim, tá? Então, olha só. Como é que a gente vai achar aqui? Vamos achar o 4 centímetros, ó. Daqui até aqui deu 4. Então, aqui é o meu ponto alto, que vai ser justamente o meu ponto 3, tá? Ou ponto alto. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos transferir para o outro lado, ó. Aqui tá no 4. Aqui tá no 4, tá vendo? E aqui tá no 0. É justamente aqui onde deu o ponto alto. Tranquilo, gente? Dúvidas? Se tiverem, vão colocando lá na caixinha de perguntas da interrogação que fica do lado da partezinha de comentar, tá? Então, aqui, ó, o corpo da sobrancelha com 4 centímetros e a cauda com 2. Por quê, Vanessa? Porque o total da sobrancelha deu 6 centímetros. E eu entendi e anotei para vocês que, para encontrar o ponto alto, basta que eu entenda que o corpo da sobrancelha ele sempre precisa ser maior do que a cauda. Ponto final. Em muitos locais, o que eu percebo? Eu percebo que é ensinado da seguinte maneira. Se eu passar uma linha do arco do cupido, cortando a íris do olho, eu vou encontrar o ponto alto. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. E se essa cliente for zarolha? Tem condição de eu usar uma regra dessa para encontrar o ponto alto de uma sobrancelha? Não tem, tá? Então, precisa entender o seguinte. Tem que usar as técnicas disponíveis. Não tem como criar atalho para isso. Certo? Não tem como criar atalho. Não tem esse negócio de íris do olho. Como que você vai conseguir fazer um trem desse? Entende? Então, você tem que imaginar todas as situações. Certo? Então, eu encontrei o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Tá? A partir do momento que eu encontrei esses 3 pontos, eu vou encontrar agora as 3 linhas horizontais. É o que eu chamo de as 3 linhas horizontais e vocês vão entender agora por quê, tá? Por que as 3 linhas horizontais? A primeira linha é a linha que marca o início das sobrancelhas. Essa basezinha do início do pelo, sabe? O início do pelo, essa base de baixo.
que é justamente essa linha aqui, ó. Onde eu marquei a base de baixo, tá? E agora, Vanessa, você disse que eram 3 linhas. Agora, eu vou encontrar uma segunda linha horizontal. Que é justamente onde eu marco o final do pelo da parte de cima. Olha lá. 1, 2. Nesse desenho aqui, eu estou escolhendo a largura porque não tem referência de pelo, tá bom? Então, em todo treino que você for fazer, você pode criar a largura da sobrancelha, já que não tem referência de pelo aqui. Tranquilo? Então tá. Agora a gente vai achar a terceira linha horizontal. Vamos lá. A terceira linha horizontal, eu vou traçar ela de uma ponta a outra, tá? Que é justamente o que eu vou encontrar o ponto alto da sobrancelha, que é esse último traço. É a altura que ela vai percorrer, a altura que ela vai aparecer, é a altura que ela vai ficar, certo? Olha aqui nesse desenho, ó. Olha nesse. Olha lá. Essa terceira linha horizontal aqui, ela é a que vai marcar aonde a sobrancelha vai ter a curvatura. Tranquilo? Tirei. Então tá bom. Aqui agora, o que eu preciso entender? Que eu já achei as minhas 3 linhas horizontais. Então o que eu preciso aqui agora é justamente ligar os pontos. Como assim ligar os pontos, Vanessa? Eu não falei pra vocês que isso daqui era o ponto 1, esse daqui é o ponto 3 e esse daqui é o ponto 2? Então agora eu preciso ligar esses pontos, tá? Como? Eu vou ligar o ponto 1 ao ponto 3. Então vamos lá. Ponto 1 ao ponto 3. Certo? Do outro lado. Ponto 1 ao ponto 3. Ó, Marie, gente, subindo ali embaixo da mesa. Marie. Ei, Marie. Olha eu aqui, gente. Dá pra ver, gente? Não dá. Tá. Liguei os pontos, tá bom? Então, olha só. Então, agora apareceu. Marie, aqui, mamãe, ó. Aqui, ó. Olha, gente, a carinha debaixo da mesa. Mamãe, o que você tá fazendo aí, mamãe? Gente, pra tirar um pouco os comentários daí da tela, é só você clicar no centro da tela, que os comentários, eles diminuem um pouquinho pra baixo. Eu prefiro deixar os comentários assim, porque pelo menos vocês vão me dando feedbacks, tá? Se tá dando pra ver direitinho, se vocês estão conseguindo escutar. Clica no centro da tela, que aí o comentário ele desce um pouquinho mais e sai um pouco mais da frente da câmera, tá bom? E para vocês não ficarem perguntando aqui, eu vou pedir para vocês mais uma vez colocarem a perguntinha lá no pontinho de interrogação que tá do lado dos comentários, certo? Então, olha só. Aqui eu já liguei do ponto 1 ao ponto 3. Tranquilo? Então, aqui agora eu preciso ligar do ponto 3 até o ponto 2. Só que aqui a gente vai conseguir descobrir mais uma regrinha da parte do design de sobrancelhas, que vai ser a nossa segunda regrinha, tá? Segunda regra. Qual que é a regra, gente? A segunda é justamente a regra que é a direção da cauda. Aonde vai dar a direção da cauda da sobrancelha? Aonde vai dar a direção da cauda da sobrancelha? E o que acontece? Essa regrinha me diz que eu tenho 3 possibilidades de cauda.
São 3 possibilidades de cauda. Qual que é a primeira, Vanessa? Ó, primeiro, a primeira opção é uma cauda neutra. A segunda opção é uma cauda negativa. E a terceira opção é uma cauda ideal. Como assim, gente? Vocês já viram aquele tipo de sobrancelha que a pessoa parece estar com o rosto bem triste, assim? Por exemplo, aqui a gente tem uma sobrancelha, certo? Quando eu falo de 3 direções, são 3 alturas. Nessa partezinha aqui, ó. 3 direções, tá bom? Olha só, 3 direções de cauda. Então, é o que eu vou fazer justamente aqui. Que a regrinha da sobrancelha me diz que para ser uma cauda neutra, ela precisa estar na mesma altura da linha do início. Vou repetir, tá? A cauda neutra, ela precisa estar na mesma altura da linha de início. É como se a cauda, se a gente colocasse uma linha imaginária. Olha só, aqui é a linha de início. Então, é como se eu colocasse uma linha imaginária, ó, bem nessa região aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como que eu vou descobrir isso aqui na própria cliente? Na própria cliente, você vai passar uma linha aqui e você vai conseguir visualizar isso, tá bom? Então, aqui, se a sobrancelha estiver na mesma linha do início, ela vai ser uma cauda neutra. Se ela estiver abaixo dessa linha do início, ela vai ser uma cauda negativa. E se ela estiver acima dessa linha do início, ela vai ser uma cauda ideal, certo? Toda sobrancelha tem que ter uma cauda ideal, gente? Não, não necessariamente. Ela só não pode ser uma cauda negativa, porque uma cauda negativa deixa o olhar triste, deixa o olhar caído, deixa o olhar cansado, certo? Então, uma cauda, ela nunca pode ser negativa. Tranquilo? Então, aqui, concordam comigo que eu tenho 2 opções aqui, então? Eu posso ter uma cauda neutra, que ela vai estar na mesma linha do início, e eu posso ter uma cauda ideal, que é fazer ela um pouquinho mais acima. Fala pra mim aí, responde aí na live aí se vocês querem uma cauda ideal ou uma cauda neutra. Se for na mesma linha, ela vai ser neutra. Ó, aqui ela vai ser neutra. Aqui embaixo ela vai ser negativa. E aqui em cima, um pouquinho mais acima, a gente vai chamar essa cauda de uma cauda ideal. Todo mundo quer uma cauda ideal? Como assim? Quero só ver se vocês estão prestando atenção nessa aula, hein? Ideal, ideal, ideal. Tem alguma coisa errada numa cauda neutra, gente? Não. Vanessa, tem alguma regra para eu saber qual a quantidade eu preciso subir para que ela se torne uma cauda ideal? Também não, tá? Aqui é importante que ela esteja acima. A quantidade você vai poder visualizar dependendo do rosto de cada cliente, tá bom? Então tá, a maioria aí quer uma cauda ideal. Então vamos fazer essa cauda ideal, tá? A cauda ideal, ela vai ser um pouquinho mais acima dessa linha do início. Então nesse caso aqui, ó, eu coloquei dessa altura aqui, essa distância. Eu venho aqui nessa distância e marco aqui do outro lado também, tá? Então agora a gente vai ligar a cauda, a gente vai ligar aqui agora o ponto 3, que é o ponto alto, até a nossa cauda ideal, que é justamente aqui, ó. Foi.
E aqui? Fazendo isso, vocês concordam que a gente fechou a parte superior da sobrancelha todinha? Ó, nós fechamos toda a parte superior da sobrancelha. Tá vendo? Toda a parte superior. Agora, para a gente conseguir fechar a parte inferior, a gente vai descobrir uma terceira regrinha. Qual que é essa terceira regrinha? É justamente a regrinha da proporcionalidade. Proporcionalidade. O que é isso, Vanessa? Essa regrinha da proporcionalidade me diz que o início da sobrancelha precisa sempre ser um pouquinho mais grossinho do que essa região da curvatura aqui, ó, pertinho do ponto alto, tá? Então, o início... Vai anotando que eu quero ver essas anotações aí de vocês, hein? Bem bonita, igual pra mim aqui, ó. Colorida, chamando a atenção, é para pregar lá na parede do banheiro e ficar decorando essas regrinhas aqui, que isso aqui tem que saber de cor, viu? Tem que pregar lá na parede do banheiro para ficar olhando todo dia enquanto estiver escovando o dente. Combinado? O início da sobrancelha, vou abreviar, tá? O início da sobrancelha, pouco mais grosso, que a curvatura do ponto alto. Em média, 1 ou 2 milímetros, tá? Então tá aí, ó, regrinha da proporcionalidade. O início da sobrancelha tem que ser um pouquinho mais grosso que a curvatura do ponto alto. Em média, 1 ou 2 milímetros, tá? Então aqui agora, o que a gente vai fazer para poder desvendar essa regrinha aí? Vamos lá. Aqui nesse início, eu vou medir justamente a largura dessa sobrancelha, ou seja, a largura inicial. Então, vamos ver aqui. Ó, nesse caso aqui, deu 10 milímetros, tá? Eu vou colocar aqui só para poder a gente não esquecer, ó. 10 milímetros. Como eu falei aqui na explicação, a gente precisa diminuir em média 1 a 2 milímetros. Então, aqui, onde eu vou precisar fazer a curvatura, eu vou diminuir. Então, vamos colocar 8. Certo? Vamos lá. Ó, já posicionei ele no 8 e vou fazer só uma marquinha aqui, ó, só uma bolinha, para que eu possa encontrar com ela aqui quando eu for ligar os pontos. Automaticamente eu já vou achar desse lado aqui também, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Fiz uma marcação de uma bolinha bem aqui, só para que a gente possa ver a direção daqui dessa parte da curvatura. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou ligar esses pontos. Olha só. Do ponto 1
ao ponto 3, só que é dessa vez agora da parte inferior, tá vendo? Já ligo aqui logo desse lado. Já achei essa parte do corpo da sobrancelha, tá vendo? E agora, para finalizar, eu fecho a parte da cauda aqui embaixo, ó. Certo? Fechei um lado, vou fechar o outro. Foi. Pronto. Minha sobrancelha, Vanessa, resume aí. Ficou uma sobrancelha de 6 centímetros, o corpo 4 centímetros, a cauda 2, a largura 10 milímetros. Eu diminuí 2 milímetros na curvatura do ponto alto para que ela possa ir afinando proporcionalmente, certo? E a minha sobrancelha tem uma cauda ideal. Por quê? Porque ela está um pouco acima da linha do início, que é justamente essa, tá? Se fosse uma cauda neutra, também não tem problema. Não estaria errada, tá bom? Se fosse uma cauda neutra, também não estaria errada. Tranquilo? Então, resumindo essa sobrancelha aqui, foi isso que nós fizemos. E agora, Vanessa? Agora a gente vai para a nossa última regrinha para um design perfeito. E se eu fosse você, tirava um print aí agora da nossa folha, do nosso desenho, que ficou maravilhoso. Embora não tenhamos terminado ainda, mas esse coloridinho aqui ficou tão bonitinho, né? A nossa quarta regrinha é justamente sobre o início da sobrancelha. O que essa regrinha diz para mim e para você? Fala para mim aí. Que o início da sobrancelha precisa ser levemente inclinado. Por quê, Vanessa? Para trazer mais naturalidade. Certo? Essa regrinha me diz que eu preciso deixar o início da minha sobrancelha levemente inclinado. Por quê? Porque uma sobrancelha muito quadrada, muito marcada, nessa região aqui, ela fica uma sobrancelha muito artificial, tá? E uma sobrancelha artificial, ela não fica bonita, certo? Então, seja um design, seja a micropigmentação, você precisa entender que o início da sobrancelha tem que ser levemente inclinado. Agora, se a cliente chega pra gente e fala assim, Vanessa, eu gosto da minha sobrancelha bem quadradinha, nananã. Qual que é a minha estratégia com relação a isso? Primeiro, eu faço ela levemente inclinada. A cliente olha, vai para casa, vê, observa, presta atenção. E aí eu falo, se no retoque você ainda assim quiser quadradinha, a gente acrescenta mais um fiozinho aqui e aí ela vai ficar mais quadradinha. E aí, se não, tá tudo certo. Gente, elas nunca se lembram disso. Elas se acostumam com a sobrancelha do jeito que tava, entendeu? Então, fazer isso dá total diferença pra gente. Por quê? Porque, concorda comigo, se a sobrancelha está levemente inclinada e depois eu quero deixar quadrada, eu consigo. Sim ou não? Sim. Se ela tá quadrada, como é que eu tiro um pelinho para ela ficar inclinada? Eu não tenho como. Então,
A ideia é sempre a mesma. A ideia é sempre a mesma. Qual é? Vou até escrever de vermelho aqui. Bem no pescoço dessa modelo aqui. E você escreva aí no seu papel. O menos é sempre mais. O menos é sempre mais. Em tudo, tá? Se for para ela ficar mais escura, que ela fique mais clara. Você vai conseguir escurecer posteriormente. Se é para ela ficar grossa demais, que ela fique fina. Por quê? Depois você consegue engrossar na micropigmentação. É o caso que eu tô dando o exemplo aqui. Se ela tiver... se você tiver que fazer e ela tiver que ficar grande, melhor que ela fique menor, pequena. Por quê? Se você precisar aumentar depois, posteriormente, tudo tranquilo, você vai conseguir fazer isso. Então, gente, o menos é sempre mais em tudo, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Sempre anota isso bem grande aí. O menos é sempre mais. É muito melhor ela estar mais clara, é muito melhor ela estar menor e é muito melhor ela estar mais fina, tá? Tudo que é o menos, você vai conseguir melhorar depois. Agora, se for um erro para mais, infelizmente a gente não consegue mexer depois, tá bom? Então, aqui nesse caso, vamos lá. Se o desenho da minha sobrancelha precisa ser levemente inclinado, eu venho aqui e inclino para trazer um arzinho de mais naturalidade, tá? Antes de eu mostrar o design para minha cliente também, o que eu preciso fazer? Vocês estão percebendo que essa marcação aqui, ela deixa a sobrancelha muito pontuda, tá vendo? Traços muito retos, muito marcados. Então, antes de mostrar para minha cliente, o que eu preciso fazer? Eu preciso suavizar esse encontro desses fios, tá? Porque geralmente a cliente ela não entende. Ela vai achar que vai ficar desse jeito, entendeu? Então, ó, vou suavizar aqui agora. Tudo bem, gente? Tranquilo? Fala pra mim se valeu a pena participar dessa live agora, gente. 10 horas da noite. Fala pra mim aí se valeu a pena. Ó, tô suavizando o traço, porque nesse momento eu preciso mostrar pra minha cliente o que é que eu tô fazendo. Qual foi o desenho que eu fiz, a medida ideal pro rosto dela. Gostou, Juliana? Que bom, fico feliz, viu? Ah, Carol, valeu super a pena então, né? Mente refrescada. Valeu super a pena. Sônia também, Maíse, acho que é Maíse, né? Eu acho que sim, acho que eu falei certo. Então, olha como fica um design muito harmonioso, tá vendo, gente? Fica um design muito bonito quando você segue o desenho, as medidas de cada rosto. Eu gosto de dizer sempre que não é uma receita de bolo. Por exemplo, eu não posso falar para você, chegar para vocês e falar assim, ó, essa distância entre as sobrancelhas tem que ser de 2 centímetros. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque cada sobrancelha é de um jeito. Cada rosto vai ter uma medida, entende? Então, assim, o que eu vejo muito por aí é justamente isso. São os profissionais dando receita de bolo. E aí a pessoa sai do curso e quer aplicar aquela regra para todo mundo. Entende, meninas? Então, assim, vocês estão saindo daqui agora com 4 regrinhas principais. Se você aplicar essas 4 regrinhas em 3 clientes, por exemplo,
vão sair 3 sobrancelhas diferentes, mesmo seguindo a mesma regra. Entende? Porque aqui eu não tô dando pra vocês uma medida certa, uma medida certinha que você vai usar no rosto de todo mundo, tá bom? Vamos fazer esse aqui agora bem rapidinho. Esse rostinho aqui 3D. Gabriela, você chegou agora, meu amor. Obrigada, tá, Juliane? Olha só, Gabriela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a live salva lá no IGTV, tá bom? Pra vocês. Eu sei o quanto é importante esse tipo de conteúdo pra vocês, eu sei. Eu sei o quanto eu penei pra fazer, pra trabalhar com design no meu início, porque eu não tive uma boa base, tá? Então eu vou deixar salva lá no IGTV. Vocês vão prometer que vão lá compartilhar, falar, eu tava na live, eu vi a live todinha. E clica no aviãozinho quando tiver lá, assim que eu postar, clica no aviãozinho e compartilha essa live com alguém. É a maneira que eu peço para vocês, para que vocês me ajudem a esse conteúdo conseguir chegar no máximo de pessoas possíveis, tá? É bom a gente tentar ajudar as pessoas, não é verdade? Vamos lá. Ó, aqui agora, vou fazer uma sobrancelha de... Vamos lá. A outra foi de 6, né? Vamos fazer essa daqui de 5 centímetros. Tá bom? 5. Vou fazer rapidinho, porque o nosso tempo tá quase acabando. E já vou abrir aí para responder vocês. Mas parece que hoje não tem dúvida, não. Quase não tem pergunta aí. Hoje ficou claro como a neve. Isso é ótimo. Então tá. Se a minha sobrancelha é 5, o meu ponto alto vai ser 3. Se a minha sobrancelha é 5, o meu ponto alto vai ser 3. Opa, errei aqui, gente. Peraí, deixa eu apagar essa partezinha aqui. Não era aqui que eu tinha que fazer, era aqui, ó. 3. Então, pronto. Achei o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, que é o ponto alto. Agora, eu vou fazer as minhas 3 linhas horizontais, tá? As 3 linhas horizontais. A primeira é a base do pelo. E aqui eu já vou marcar a minha sobrancelha neutra aqui no final. Essa aqui eu vou fazer neutra, tá? Depois, eu vou marcar a base do pelo de cima. E depois, eu vou marcar a altura do meu ponto alto. Esse desenho é algo que tem que ser rápido e automático, tá? Agora, eu vou ligar os pontos. Deixa eu colocar a direção do meu ponto alto mais em cima. Aqui. E aqui. Pronto. Vou ligar os pontos. Ponto 1 ao ponto 3. Ponto 1 ao ponto 3, de um lado. Ponto 1 ao ponto 3 do outro. E ponto 3 ao ponto 2 numa cauda neutra. Por que neutra? Porque ela está na mesma altura da linha do início. Foi. Fechei toda a base de cima da minha sobrancelha. Agora eu preciso saber a largura que ela tem aqui. Ó. Ela ficou com 8 milímetros. Ó, 8 milímetros de largura. 8. Então, aqui, na curvatura, eu vou colocar 6.
tá? 6. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui. 6 de um lado. Seis do outro. Regrinha da proporcionalidade. Tá? Vamos lá. Vou ligar a base de baixo agora. E vou fechar a parte da cauda. Base de baixo. Certo? Fechando a cauda. Foi. Sobrancelha neutra, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Arredondar os traços. Uma sobrancelha com o início levemente inclinado. E aqui agora ela já está pronta para que eu possa mostrar para minha cliente o desenho, explicar para ela o que foi feito, a sobrancelha ideal para o rosto dela, tamanho, medidas, tudo de acordo com o rosto. Nesse momento eu segui todas as regrinhas, eu expliquei para vocês, ponto alto, direção da cauda, proporcionalidade e o início das sobrancelhas. E aí a gente fechou essa aula. A gente fechou essa aula agora com todas essas informações, tá? Deixa eu ver aqui a perguntinha de vocês. Ô, Ayla, no papel não é mais fácil, viu? Fazer esse desenho não é fácil. Peraí, gente, que a câmera virou. Peraí. No rosto da cliente eu uso o paquímetro. Minhas perguntinhas não cabem, meu Deus. Eu já fiz esse mesmo design no rosto de borracha, que é praticamente a mesma coisa. Valeu muito, valeu mesmo. Obrigada, viu, Neiva? Vamos lá. Ó, no papel, meu desenho, ele fica bom. Porém, no rosto da cliente fica diferente. Será por quê? É treino mesmo, viu, Sônia? O que acontece? O rosto da cliente, ele é muito... A pele da cliente, você precisa esticar. Para você conseguir correr o lápis dermatográfico em cima da pele, você precisa esticar essa pele, tá? Então, aqui no papel, você precisa primeiro entender as regras. Entendeu as regras, você aplica a cliente. Só que com algumas ressalvas. O lápis dermatográfico precisa estar bem apontadinho, bem afiadinho. E outro ponto principal é justamente você
esticar a pele para conseguir correr o lápis, tá? Ou a linha, se for o caso. Ó, como micropigmentadora, quando você recebe a cliente que possui câncer, qual a referência você segue? É igualmente, Carol, nesse rostinho 3D aqui, a gente vai levar em conta esse osso aqui da face, tá vendo? Eu não posso, por exemplo, te dar uma regra certa, por exemplo, do canal lacrimal até o início da sobrancelha vai ter 2,5 centímetros, porque não dá para saber, depende muito de cada pessoa. Então, esse sombreamento aqui, ó, que tem essa parte côncava do olho, você precisa levar, ter como referência essa parte mesmo do rosto, a estrutura óssea mesmo, tá bom? Ó, posso usar a régua no rosto da cliente? O que que acontece com a régua? A régua, ela é rígida, né? Você não consegue adequar a régua à superfície do rosto, que é côncavo, tá bom? Então, por isso, a gente faz a marcação com a linha, porque a linha, ela molda em cima do rosto. Aí a gente consegue fazer o desenho da sobrancelha com mais facilidade. Aqui no desenho, no papel, a gente não consegue usar uma linha, né? É quase que impossível. Mas a gente usa bastante o paquímetro também, é porque eu esqueci o meu, pensa. Ô, Jéssica, essa parte de baixo é justamente a parte mais difícil mesmo. Mas se você se ligar na regrinha da proporcionalidade, a qual você precisa diminuir em média 2 milímetros, lá embaixo, na parte das sobrancelhas, aqui, ó, tá vendo? Se você segue essa regrinha com bastante... seguir seriamente essa regrinha aqui, não deixar passar, você vai conseguir melhorar bastante o seu design, tá? É porque a gente tem costume de fazer a sobrancelha na mesma largura, toda essa parte. E aí fica um desenho feio. Às vezes você seguiu todas as regras, todos os padrões. Mas aí chega no final, você olha para o seu desenho e o desenho não tá bonito, o desenho tá feio. Então o interessante é seguir todas as regras da sobrancelha mesmo, e se de tudo não tiver legal, tiver alguma coisa errada, é só você diminuir um pouquinho os milímetros aí nessa parte da curvatura que dá tudo certo, viu? Ó, tenho dificuldade na espessura do ponto alto à cauda. Essa espessura aqui não tem uma medida certa também, infelizmente, tá bom? Aqui, a partir do momento que você consegue vir da linha com a linha daqui para cá, você já consegue visualizar onde que é o fim. Eu sei que a linha, ela passa reto aqui, ó. Ela passa reto. E não faz... Aliás, ela não passa reto. Ela passa fazendo uma barriguinha assim, ó. E é isso que deixa a sobrancelha feia, tá bom? Então, aqui, eu não gosto muito de passar a linha na base de baixo justamente por isso, tá? Porque essa parte aqui é muito molinha do rosto, do olho, a linha afunda e a gente não consegue deixar o traço bem reto. Então, toda a parte superior eu faço com a linha, porém a parte inferior eu venho, estico a pele desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Estico a pele e venho passando o lápis dermatográfico aqui, ó. Seguindo a pontuação que eu fiz, tá? Diminuindo aqui. Se aqui foi 8 milímetros, eu venho, aqui tem que dar 6. Quando chegar aqui, eu apenas fecho a minha cauda, tá? É importantíssimo esse ponto de esticamento aqui, tá bom? Importantíssimo esse ponto de esticamento. Tranquilo, meus amores? Espero que vocês tenham tirado print, tá? Hoje é segunda, quinta-feira a gente vai ter mais aulinha. A gente vai se encontrar aqui novamente, tá bom? Quinta-feira, às 10h07, tá bom? Eu quero agradecer vocês pela companhia aqui nessa live hoje. Foi incrível. Eu amei compartilhar conteúdo com vocês. Estudem, treinem, porque o resultado ele vem, tá? Ele vai vir e ele vai vir rápido na medida que você treina. Tranquilo?
Cheiro, meus amores.